Bom dia, queridos irmãos. Quanta alegria invade o nosso coração por estarmos mais uma vez juntos há tantos meses, pedindo a Jesus que Ele nos ampare, rogando ao nosso Mestre todo o amparo que necessitamos para vencer as nossas lutas com alegria e com discernimento. Hoje nós iniciamos o capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Se perdoardes aos homens as faltas que fazem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quanto vos ofendem, vosso Pai também não perdoará os vossos pecados. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Se vosso irmão pecou contra vós, ide falar-lhe sobre a falta em particular, entre vós e eles. Se vos ouvirdes, terei ganho um irmão. Então, aproximando-se dele, Pedro disse: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A misericórdia é o complemento da brandura, porque aquele que não é misericordioso não poderia ser brando nem pacífico. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor demonstram uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que estão acima dos males que lhe possam fazer. Uma é sempre ansiosa, de uma sensibilidade sombria e cheia de amargura. A outra é calma, plena de mansidão e caridade. Infelizmente, daquele que diz eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito reclamaria o perdão das próprias faltas, se não perdoas dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites quando diz para perdoarmos ao nosso irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. No entanto, há duas maneiras bem diferentes de perdoar. A primeira é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segundas intenções, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda que ele tenha toda a culpa. A segunda é quando o ofendido, aquele que se crê ofendido, impõe condições humilhantes para perdoar e faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se ele estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: vede como sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera, tanto de uma parte quanto da outra. Não, isso não é generosidade, é apenas uma maneira de satisfazer o orgulho. Em qualquer contestação, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra maior desinteresses, caridade e verdadeira grandeza de alma, sempre conquistará a simpatia das pessoas imparciais. Convidamos a todos nesta manhã, em que estamos até ouvindo os pássaros, nós gostaríamos de agradecer a Jesus por este dia, por esta manhã feliz, e que nós juntos possamos orar. Senhor, que a vossa luz amplie os nossos horizontes na fé e na esperança. Dai-nos força e coragem, Jesus, para vencer as nossas dificuldades mais íntimas. Sob a sua proteção, com a luz do Evangelho, nós ampliamos o nosso desejo de amar e de servir. Assim,
com toda alegria em nosso coração, nós te agradecemos por tudo que tem nos dado, pelos amigos, por aqueles que caminham conosco e aqueles que ainda não nos compreendem. Pedimos a Deus, nosso Pai, que os abençoe. Que possamos aprender a sermos misericordiosos, brandos, humildes de coração. Nós te pedimos, Jesus, para que possa ir ao encontro dos nossos irmãos necessitados, os que se encontram nos hospitais, nos leitos de dores, que os médicos, enfermeiros, todos aqueles que prestam serviços sejam amparados. Aqueles que se encontram nas ruas, sintam-se agasalhados. Jesus, quanto necessitamos do seu amor. Que a sua doce paz, que seu olhar sereno e esperançoso nos levante, nos ergue das nossas fragilidades. Muito obrigado, Senhor. Que a paz permaneça conosco. Meus queridos irmãos, esse item do Evangelho nos toca profundamente, que vai falar da misericórdia, que é o complemento da brandura. E como tem sido difícil vivenciar essa brandura nos dias atuais. Temos percebido as dificuldades de todos para que nós pudéssemos sentir o manancial de amor que emana para todos nós, dessa luz divina, que é uma luz que nos pacifica, que é uma luz que nos convida a usar da misericórdia e do esquecimento das ofensas para que ampliemos o campo do perdão. O Evangelho nos mostra que o ódio e o rancor demonstram uma alma sem elevação e sem grandeza. Então, eu convidaria a todos a pensar: será que vale a pena guardar mágoa, raiva, ódio, rancor? Se os esquecimentos das ofensas é próprio das almas elevadas, então é preciso que a gente supere todas essas dificuldades que permeiam em nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, para que nós usemos da mansidão, da calma e possamos fazer disso o meio da caridade para auxiliar aqueles que estão conosco. O Evangelho nos diz: infeliz daquele que diz, eu nunca perdoarei. Jamais podemos fazer isto, porque isso é falta de compaixão. Deixa que a luz da compaixão te clareie a rota, meu irmão, para que a sombra não te envolva. O não perdoar é viver em trevas, em sombras. Será que nós precisamos sofrer a presença daqueles irmãos que nos dilaceram tantas vezes as nossas esperanças? Precisamos ter compaixão para com eles. Compaixão é um estado íntimo que nos eleva e nos engrandece. Então, quantos nos perturbam na nossa caminhada? E o Evangelho diz: infeliz daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque não foi condenado pelos homens, certamente será por Deus. Deus olha por todos nós, mas tenhamos certeza. Ele sabe da nossa essência. Ele reconhece quais são os sentimentos que trazemos dentro de nós. E muitas vezes, na própria oração do Pai Nosso, nós pedimos que Ele nos perdoe e nós não perdoamos o nosso irmão. Então, nós temos que ver que há duas maneiras bem diferentes de perdoar. A primeira, o Evangelho nos diz, é grande e nobre, generosa, sem segundas intenção. É aquilo que eu faço de coração aberto.
é aquilo que eu uso da compaixão, aquilo que eu lanço a mão da piedade, para que eu possa ajudar o nosso irmão, a fim de que ele possa sair dele mesmo. E aqui o Evangelho nos disse: o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda que ele tenha toda a culpa. Então, mesmo que ele tenha, saibamos compreender esses momentos, porque muitas vezes alguém nos ofende, porque nós não sabemos o que ele está passando. E a segunda nos diz o Evangelho: quando o ofendido ou aquele que se crê ofendido impõe condições humilhantes para perdoar e faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Essas são as nossas cobranças, são as nossas exigências. E nós sabemos que a crueldade, ela é uma demência que trazemos dentro de nós, que são chagas que só o tempo vai curar. E então é preciso que a gente inicie esse tempo hoje, rendendo graças a Deus, quando Ele nos ajuda a suportar as dificuldades e que essas dificuldades não nos atrapalhem a levar ao nosso irmão nossa palavra amiga. No fundo de todos os males, meus queridos irmãos, há sempre presente a ignorância, como nos cegasse. E quando cegos, vivemos nas trevas da nossa própria ignorância. Nós precisamos buscar o equilíbrio e não vivermos no desequilíbrio, procurando caminhar, expulsando, modificando, educando os pensamentos que muitas vezes permeiam dentro de nós, como se fôssemos um malfeitor. Então, nós vamos ver que todos nós ainda trazemos desajustes no campo dos sentimentos. Mas é necessário que a gente compreenda o outro para que também sejamos compreendidos. Porque todos nós estamos neste educandário chamado Terra para que nós possamos erguer de nossas quedas morais, dos erros que já vivenciamos. Por isso, a misericórdia com os outros nos fortalecerá e nós também receberemos a misericórdia daquele irmão que muitas vezes está ao nosso lado. E aí nós vamos ver quando o Evangelho nos diz, se ele estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: vede como sou generoso. E isso nós sabemos que é só um verniz, porque na verdade o generoso não precisa ostentar, não precisa de mostrar que ele é benevolente. Por si só, ele é capaz de fazer isto. Então, não é a generosidade que vai, muitas vezes, transformar os nossos sentimentos. Mas quando nós somos verdadeiramente generosos, nós vamos ver que nós, muitas vezes, ainda estamos distantes de amar o nosso irmão pelo orgulho. Por isso que o Evangelho nos diz: em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera, tanto de uma parte quanto da outra. Isso não é generosidade, é apenas uma maneira de satisfazer o seu orgulho. É preciso que a gente aprenda a lidar com desinteresse, porque a verdadeira caridade demonstra para todos nós a grandeza de alma e a simpatia com as pessoas que muitas vezes se apresentam de forma imparcial em nossa caminhada. Por isso, nós temos que refletir todos os dias que a compaixão que nós falamos reporta
a semelhante bênção que nós podemos oferecer aos outros, mas de forma verdadeira, sincera, para que o orgulho não venha infiltrar em nossos corações sob o nome de virtude. Isso é um fato que nós precisamos pensar e vale a pena a gente recordar que a compaixão procede dos outros em socorro a nós. Quem nunca recebeu um socorro não sabe o que é compaixão. É preciso que de quando em quando, pelo menos, rememoremos as demonstrações da paciência, da bondade aos irmãos que nos suportaram. E muitas vezes nós caminhamos com os irmãos que nos acham difíceis, que tanto têm nos ajudado, mas eles não queixam. E nós continuamos na teimosia, muitas vezes na incompreensão, na imaturidade e na irritação. É preciso que a gente compreenda os elevados momentos em que todos nós somos agraciados com a luz bendita do Evangelho de Jesus, para que nós possamos receber, quando e sempre for necessário, o amparo dos benfeitores que continuam a nos servir, de tal modo que eles demonstram o amor à fraternidade, jamais a frieza ou a ingratidão. Então é preciso que a gente aprenda desde já também a perdoar aqueles que nos ofendem, porque a misericórdia, seu complemento da brandura, eu preciso ser misericordioso com meu irmão também. E muitas vezes nós exigimos aquilo que não somos capazes de dar. Então, meus queridos irmãos, é preciso que a gente reflita muito nas situações que o Mestre tem nos ensinado. Não vale a pena só dizer: bem-aventurados que estão misericordiosos. Não é isto. Seremos bem-aventurados se vivermos verdadeiramente na pauta do amor, da caridade, da renúncia e da compaixão para com todos aqueles que caminham conosco. Nós convidamos a todos a refletir. Todas as vezes que nós vamos percebendo as dificuldades para vencermos junto àqueles irmãos que muitas vezes até nos assediam, eu vou dizer para vocês, no fundo de todos os males está a ignorância e está também um desequilíbrio. E é preciso que a gente possa expulsar de nós o pensamento, muitas vezes até de criminalidade. E que quantas vezes gritamos, discutimos, entramos em cólera, e nós precisamos pensar que é imprescindível que cada um compadeça de ti para amparar o outro. Sem que isso aconteça, dificilmente nós alcançaremos essa verdadeira misericórdia que nós tanto necessitamos para conosco e para com o outro. Então, onde houver um irmão, que haja também a bondade, a mansuetude, o equilíbrio, para que nós possamos ser misericordiosos, conforme Jesus tem sido para conosco. Nós agradecemos ao Mestre pelas lições de cada dia, pelas palavras, pelos pontos, pelas vírgulas que nos levam a refletir. Ajude-nos, Jesus, a mudar o nosso olhar para o próximo, recordando a importância da oportunidade de relacionarmos novamente para corrigir as arestas das nossas imperfeições. Jesus, que nesta manhã sublime, os espíritos amigos possam nos auxiliar com a sua compaixão e a sua misericórdia.
trazendo para todos nós o passe amigo e a fluidificação das águas. Fortaleça-nos, Senhor, para que o nosso pensamento se expanda e nós nos tornemos seres melhores. Que a augusta paz esteja com todos nós. Que esta vibração amorosa de paz, de evangelho, alcance tantos outros irmãos. Que Deus esteja conosco, hoje, agora e todo sempre. Meus queridos irmãos, receba com muito carinho as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, rogando a Eurípedes, o nosso querido benfeitor, que possa estar junto de cada um dos nossos irmãos. Paz e alegria a todos. Que assim seja.